AGECOM apresenta História no Café da Manhã. Dia 23 de outubro, Dia do Aviador. Narração por Marco Febrini. Desde os tempos mais remotos, o ser humano sempre olhou para o céu com fascínio, imaginando como seria alcançar o infinito azul. Por volta de 800 a.C., surge um dos mitos mais antigos que retrata esse desejo, a história de Ícaro e Dédalo. Dédalo, um inventor genial, construiu asas para que ele e seu filho Ícaro pudessem escapar do labirinto em que estavam presos. Feitas de penas e cera, as asas permitiram que eles voassem como pássaros. Esse mito é a primeira narrativa que simboliza a eterna ambição humana de voar e dominar o céu. Séculos depois, por volta do ano 1500, o desejo de voar não havia se dissipado. Pelo contrário, havia se transformado em uma busca científica. Um dos primeiros grandes visionários da aviação foi Leonardo da Vinci. Conhecido por sua genialidade multifacetada, Da Vinci dedicou parte de seus estudos à criação de máquinas que pudessem voar. Em seus cadernos, ele desenhou os primeiros conceitos do que hoje entendemos como helicóptero e planador, além de estudar a anatomia das aves para tentar reproduzir o seu voo. Suas invenções não ganharam os céus em sua época, mas plantaram as sementes para a engenharia aeronáutica. O sonho do homem de conquistar os céus persistiu, e ao longo dos séculos muitos tentaram, mas foi no início do século XX que essa ambição finalmente ganhou forma. Um jovem brasileiro com olhos brilhantes e uma mente engenhosa entraria para a história como o pai da aviação, Alberto Santos Dumont. Um homem obstinado que transformaria o sonho de voar em realidade. Santos Dumont nasceu em 1873, no interior de Minas Gerais, em uma família próspera que cultivava café. Desde pequeno, ele foi cativado pela mecânica e pelas invenções, e era grande admirador de trens a vapor. Mas o que realmente alimentava sua alma era o céu. Desde criança, Dumont sonhava em voar como os pássaros, em criar algo que pudesse superar a gravidade e tocar os céus com a leveza das asas. Sua paixão o levou a Paris, o centro das inovações científicas de sua época, onde ele começou a trabalhar com balões dirigíveis, aperfeiçoando as formas e mecanismos para controlar o voo. Foi em 1906, nos arredores de Paris, que Santos Dumont realizou o feito que o consagraria. Diante de uma multidão, ele decolou com o 14 bis, um avião de estrutura rígida e motorizado, percorrendo uma distância de 60 metros em pleno ar. Esse voo foi o primeiro registrado oficialmente na história da aviação, pois ocorreu sem o auxílio de rampas ou catapultas, usando apenas a força do motor, algo inédito até então. Enquanto Dumont fazia história na França, os irmãos Wright, nos Estados Unidos, também trabalhavam em suas próprias invenções e voaram antes de Santos Dumont, em 1903, mas seus voos dependiam de dispositivos auxiliares para decolar. O voo de Santos Dumont em Paris marcou o início de uma nova era, em que o sonho milenar do ser humano de voar era finalmente uma realidade tangível. Com o sucesso do 14 bis e as melhorias que vieram em seguida, abriu-se o caminho para o desenvolvimento da aviação moderna, que transformaria completamente a maneira como nos conectamos com o mundo e o nosso próprio futuro. A humanidade alcançava os céus. Durante a Primeira Guerra Mundial, a aviação desempenhou um papel emergente e estratégico.
Aeronaves foram usadas para reconhecimento e combates aéreos, marcando o início da utilização militar dos aviões. Esse novo papel na guerra, porém, trouxe grande tristeza a Santos Dumont. Ele nunca desejou que sua invenção fosse usada para fins militares, acreditando que o avião seria uma ferramenta de união e progresso. A visão de sua criação sendo empregada em um conflito tão destrutivo o abalou profundamente, marcando seus últimos anos. Após a guerra, no entanto, a aviação encontrou seu verdadeiro propósito na transformação da vida moderna. Os aviões tornaram-se pontes entre continentes, encurtando distâncias e conectando pessoas e culturas de maneiras antes inimagináveis. Voos comerciais fizeram com que o mundo se tornasse menor, permitindo que viagens que levavam meses fossem feitas em horas. E não foram só os aviões que mudaram o mundo. Helicópteros, com sua capacidade de acessar áreas urbanas rapidamente, tornaram-se cruciais para salvar vidas. Desde o transporte de órgãos para transplantes até resgates em emergências, a aviação mostrou seu impacto positivo em diversas áreas. Hoje, a aviação é uma parte vital da vida moderna, transformando economias e criando oportunidades globais. Instituições como a AMB Morumbi têm um papel importante na preparação de futuros profissionais da aviação, oferecendo cursos inovadores e focados no desenvolvimento dessa área essencial, permitindo que novos especialistas moldem o futuro da aviação, assim contribuindo para um mundo mais seguro e conectado. Afinal, nas palavras do próprio Santos Dumont, as coisas são mais belas quando vistas do céu. O História no Café da Manhã é uma produção da AGECOM, a Agência Experimental de Comunicação do campus Vila Olímpia da Universidade AMB Morumbi. Roteiro, edição e voz de Marco Febrini, arte por Melissa Borges. Coordenação, professora Fernanda Yarossi. Apoio da Escola de Comunicação, Artes e Design da AMB Morumbi, coordenada pelo professor Miguel Valione. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e até o próximo Café da Manhã.